Pode sentar. Vou fazer mais uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 7. Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nossa mensagem de hoje diz: está certo disso? Eu começo aqui dizendo que às vezes espanta ver pessoas tão certas, tão firmes, tão sabedoras de tudo, enquanto que a gente sabe que não é bem assim. Certa firmeza em excesso é demonstração de falta de humildade, é demonstração até de ignorância, né? Porque você achar que sabe demais acaba se tornando algo que demonstra que você ignora demais, né? Porque quando nós conhecemos realmente a complexidade das coisas, nós não vamos simplesmente falando, descrevendo qualquer coisa. E tem uma parte aqui falando a respeito de um autor chamado Nélio da Silva, e ele disse o seguinte: se você decidiu que já sabe tudo sobre o dia de hoje, então você começou a se isolar das melhores possibilidades. Se você tem certeza exatamente de como as coisas irão se desenrolar, então a sua experiência terá pouco ou nenhum valor. Seja intencional, proposital, confiante, mas nem sempre tenha tanta certeza. Então ele diz que não é que a gente tem que dizer que não sabe nada, né? Ser inconstante, ser fraco, mas também não é cair no outro extremo de achar que sabe todas as coisas. E essa ideia de você não estar tão certo já nas coisas te coloca um benefício de você poder estar aberto a outras alternativas, talvez muito melhores do que as que você imagina ser a correta. E nós precisamos então entender que o mundo, as coisas, elas são muito maiores e nós sabemos muito pouco. E a gente precisa sim entender que tem muito mais coisas que podem acontecer, muito mais coisas que podem existir. Esse pensamento, eu digo aqui no final, que ele é um pensamento que fortalece a nossa fé, porque assim a gente está sempre aberto a confiar em Deus, a esperar em Deus, a ouvir uma proposta do Senhor, a ouvir a mensagem de Deus. É também uma opção de humildade, porque assim a gente está sempre disposto a aprender, sempre disposto a entender que algo novo pode acontecer. A única certeza que nós temos mesmo é da existência de Deus, e com isso a salvação, as promessas de Deus, como nós cantamos agora há pouco, essa certeza não pode ser tirada de nós, né? Porque nós cremos em Deus, nós cremos na nossa salvação, nós cremos no amor do Senhor. Mas fora isso, nós devemos seguir o conselho de Eclesiastes, que diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração. O que for de Deus, o que for da palavra de Deus não é negociável, né? Não podemos alterar a palavra de Deus. Então são princípios verdadeiros. Se a Bíblia diz para não mentir, não tem que nem que pensar, mas será que pode? Não minta. E assim por diante. E aqui diz: confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se acomode no seu próprio pensamento, entendimento, que pode ser falho, pode ser contaminado pelo pecado. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, reconhece o Senhor, a vontade do Senhor, o que o Senhor quer
em todos os caminhos, em todos os caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Então, se a gente tem essa consciência, né, da presença do Senhor, e se nós consideramos a vontade de Deus em todas as decisões, em todos os nossos caminhos, qual é a promessa? Ele endireitará as tuas veredas. Porque quando nós desviamos, nós só permanecemos nesse desviar se a gente simplesmente não der atenção para o Senhor. O Senhor está sempre falando nos nossos ouvidos, mandando a gente voltar para o caminho correto. Não seja sábios aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Então, que nós possamos pensar nisso. Aqui tem uma passagem de Deuteronômio 33, 12, tem um pequeno errinho aqui, está escrito de Benjamim, disse : arrisca isso. Mas Deuteronômio 32, 12 diz o seguinte: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos teus braços. Se nós temos essa busca de sabedoria em Deus, aqui diz que esse amado do Senhor, o que ama o Senhor, o que é amado pelo Senhor, habitará seguro, segurança. Por quê? Porque todo dia o Senhor o protegerá. E o que acontece com aquele que é protegido pelo Senhor todos os dias? Ele descansará nos seus braços. Olha que expressão bonita. Ele descansará nos seus braços. É muito bom um colo, né? Você descansar nos braços de alguém. E aqui diz: se você seguir, o amado habitará com você e o protegerá. Você poderá descansar em seus braços. A frase final diz: a verdadeira segurança nasce da insegurança. Então, o que quer dizer essa frase? Do excesso, né, de segurança. Não em ser inseguro, mas ter a segurança baseada na palavra, na verdade, e não a segurança na sabedoria própria. Então, a verdadeira segurança é quando a gente abandona a nossa própria segurança. É quando a gente entende que a nossa própria segurança é insegurança. Não seremos guiados por nós mesmos, porque isso é inseguro, mas seremos guiados pelo Senhor. Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti por um novo dia. Um novo dia, ó Pai, que nós não sabemos o que acontecerá. Nós não sabemos o que o Senhor Deus tem para nós, mas sabemos que o Senhor Deus quer que nós sejamos atentos à Tua voz, e assim possamos experimentar coisas novas, coisas melhores do que antes. Assim, nesta nova semana, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, e que a decisão, a direção dos nossos caminhos sejam sempre baseadas na Tua vontade, na confiança do Senhor, ó Deus. Não deixe-nos agir pelo nosso próprio entendimento, não deixe-nos descansar na nossa própria verdade, mas que habite em nós, em nosso coração, ó Deus, a verdade do Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa meditação, que o Senhor continue nos abençoar. Oramos em nome de Jesus. Amém.